Seja muito bem-vindo ao Resolvendo Dilemas. E hoje a gente vai falar sobre empreender em casal. E assim, é óbvio que eu, como prometi, você sabe que eu sou uma pessoa que cumpre promessas, eu trouxe de volta essa minha amiga para nossa TV Cidade aqui no canal 14 da NET, em todas as redes digitais. Nós estamos aqui hoje, você tá vendo, né? Com esse casal maravilhoso. Eu já fiz a piada do dia, né? Que eles são um casal animal, porque não tem como escapar dessa piada. Ju, muito obrigada por ter aceito esse desafio de retornar aqui, né? Trazer o Marx para contar essa história de como é, que desafios, como é que funciona essa coisa do dilema de empreender em casal. E, Ju, como é a primeira vez do Marcos aqui comigo, eu vou botar a saia justa dele nesse momento e vou deixar que ele comece a contar pra mim como é que é isso, como é que isso começou, porque eu já sei, ela cuidava de zoológico e bichos. Como é que você entrou nessa história? Não, a gente, quando nós começamos a namorar, eu venho do mundo das empresas de vendas, né? Trabalhei muitos anos em vendas e eu percebia que ela, como veterinária, ela tinha algumas dificuldades em se vender, alguns desafios em se vender. Porque na faculdade Não a ensina. gente não, e a gente aprende a ser técnico, especialista num assunto, não a vender o nosso serviço, né? Então aí quando nós começamos a namorar, aí eu comecei a questionar ela desses assuntos em relação ao se vender, ao se vender, ao se vender. E ela tinha um outro pensamento, né? Até por ela ser a única especialista em animais silvestres exóticos da região, então ela tinha um outro pensamento, né? Eu não preciso, as pessoas vêm até mim, né? Só que até descobrir que ela era a única e em qualquer outro para resolver as questões do dia a dia, né? Então aí foi nosso primeiro desafio, né? Trazer esse modelo mental, esse novo modelo de mental de programação, de que sim, a gente precisa estar se vendendo, né? E depois ela superou. É, Se vende mais do que eu ia eu. comentar, eu não acho que hoje, só, parabéns, aluna, aprendeu muito, né? Superou o Porque mestre. não vejo dificuldade nenhuma. Eu sempre brinco nos cursos que eu faço, nos treinamentos que eu dou, que vendedor é o único cara que não morre de fome. Uhum. Veterinário morre de fome, Sim, né? sim. Dentista morre de fome, no sentido de não consegue exercer a sua profissão. Mas vendedor não morre de fome. E o vendedor, ele só morre de fome a partir do momento que ele não acredita mais em si. Ou naquilo que ele, o produto ou o serviço que ele tem para vender. Aí aquele vendedor morre de fome. Mas aí o ser humano já morreu, né? Já morreu. Que é um dos desafios, né, da vida. Da vida. E como é que tu te sentiu, Ju, quando o Marcos te tirou da tua zona de conforto, de acreditar que você estava ali e que o mundo iria chegar realmente a ti e estava tudo certo, porque tu tinha te preparado para isso, né? Não era de graça, realmente tu tinha te preparado para isso. Como é que é? Eu acho que isso é muito legal porque a gente precisa levar isso para fora, porque a gente vê muitas, principalmente mulheres, né? É um dos grandes trabalhos que a gente executa e um dos grandes desafios. As mulheres conseguem desenvolver produtos incríveis, conseguem desenvolver serviços incríveis, mas não conseguem vender. Elas não sabem se vender, né? Como é que foi para você quando você começou a desenvolver isso e percebeu que, gente, eu posso, cara, eu consigo. Como é que foi essa virada de chave? Foi bem interessante. Bom, primeiramente quero agradecer estar aqui de novo, sentada, adoro bater papo, Perla. Mas enfim, falando sobre essa questão, né, foi bem desafiador, assim, porque ele me tirou total da zona de conforto. A minha mentalidade era a seguinte:
eu tinha as minhas correrias, o meu tempo, digamos assim, para os atendimentos, porque além de trabalhar dentro da instituição, eu também fazia os atendimentos particulares. Então, como é que eu pensava, inclusive? Nem posso fazer propaganda do meu produto, do meu serviço, porque eu não vou dar conta de atender. Eu já pensava assim. E uma das coisas que ele me questionou e que ele me tirou da zona de conforto, ele falou assim, tu não tem nem marketing. Tu não trabalha teu marketing. Tu não fala sobre como é que as pessoas vão te achar se tu nem divulga o teu trabalho. Começou aí. Aí ele começou a me instigar. E o que foi muito bom, porque eu repensei muitas questões relacionadas ao meu trabalho, ao meu posicionamento profissional, né, no sentido do quanto eu investi de tempo e dinheiro também, né, em mim e como profissional, para que eu pudesse estar levando o melhor nos meus atendimentos, né? Então isso fez diferença, com certeza, me deu aquele chacoalhão para repensar, né, a minha própria atuação mesmo profissional, né? Foi muito, muito bom. E agora, como é que é essa coisa de os dois empreenderem junto como casal, nesse novo momento, nesse novo processo, desenvolvendo tecnologias, trabalhando com pessoas, né? Sim. Porque é vou dizer, uma virada de 180 graus, né? Porque 360 você tava cuidando de bichinho ainda, então 180 graus, vamos cuidar de gente, com tecnologia e toda essa questão. Me recordo que na nossa fala anterior você contou que foi ele que te deu de presente o Startup Weekend, né? O SW. Uhum. E como é que é isso hoje? Eu acho que o que a gente está vivendo hoje, é reflexo do que a gente construiu. Porque esse empreender em casal é uma construção, é um trabalho. Assim como o relacionamento em si, a gente tem que estar trabalhando, porque não tem como desvincular, não, agora a gente vai falar sobre trabalho, ou a gente vai falar sobre nossa sociedade, e a gente tá no nosso relacionamento ao mesmo tempo. Então, saber lidar com isso é muito importante, sabe? Para a saúde do relacionamento. Né? Porque eu vejo assim muitos atritos, eu converso com muitos empreendedores, né, empreendedoras também, falando do quanto isso impacta o relacionamento e às vezes até a necessidade ou a falta que elas sentem de um companheiro para trocar alguma ideia. Né? Então eu acho que isso é bem importante porque é uma rede de apoio também, né? Tá com o teu parceiro ali do lado, te incentivando, te apoiando, te fazendo pensar, né? Porque muitas vezes a gente não tem pessoas que nos façam pensar, né? Isso é muito importante. Então, eu acho que o início dessa nossa caminhada, nossa jornada, a gente trouxe algumas coisas com relação a cada um, sabe? Aos indivíduos. Porque assim como a gente tem essas metas, os nossos objetivos em casal, a gente também tem o individual. E trazer isso nessa pegada de respeitar um outro, lembrar do outro, sabe? Incentivar naquele momento certo o que ele já tem de expectativa, o que ele já deseja, sabe? Eu acho que isso é bem importante, assim, pra gente realmente ter sucesso. E trazendo um pouco para esse lado, né, da questão, assim, da pessoa, do ser humano, da gente poder se conhecer e também conhecer o outro, sabe? Saber o que ponto eu avanço, que ponto eu recuo, saber a dosagem disso. É uma negociação eterna, eu diria, né? Mas, Marcos, que bom que ela falou sobre saúde no relacionamento, né? Sim. Porque eu olhei pra tua mão e tem uma aliança, e aí eu olho agora na mão dela, não tem. Eu realmente, assim, que bom que ela tratou esse tema. Eu questionei ela hoje, mas tá tranquila, a desculpa dela foi boa. Me convenceu. Ela se vendeu bem. Gente, eu vou contar a verdade. Eu e o Marcos combinamos em fazer esse bullying pra Ju. Então é isso, ligar. Não podia perder a oportunidade. Mas tem uma explicação e eu fiquei muito, assim, achei muito legal a ideia da explicação, né? Porque eles, além de trabalhar junto, de empreender junto, eles fazem jiu-jitsu junto. Gente, essa é a minha pergunta, Marcos. Como é que é 24 horas junto? É muito bom. Eu ensinei ela a vender e ela me ensinou a ser uma pessoa melhor, a voltar a acreditar em mim. Eu vinha de fracassos profissionais, né? Aprendizados agora com um novo olhar.
E ela só no simples fato dela acreditar em mim, apostar em mim, vamos, me transformou. E eu digo assim, é um amor simples, verdadeiro e total, completo. Porque além dela me transformar como ser humano, ela também me transformou como um empreendedor. Porque ela trouxe outro olhar para as vendas, as minhas vendas. Porque a partir que eu conheci ela, e eu sou muito observador, eu aprendi. Não, mas eu posso aprender comportamento e trazer a ciência para as vendas. Eu posso estar melhorando e trazer conceitos novos e educar os vendedores com esses conceitos novos. Porque nós somos de uma geração em que a venda é uma técnica. Mas como tudo na vida... Evolui. E tem uma ciência por trás. E a partir do momento que a gente aprende a ciência por trás das vendas, é um prazer total. Porque a gente tem aquelas questões. Não, é B2B ou B2C? Ou eu vendo para a empresa ou eu vendo para o comércio? Não, eu vendo para pessoas. Então, se eu não souber de pessoas, como é que eu vou vender? Eu digo isso muito. E esse conceito, Marcos, ele tá tão impregnado ainda que muitas empresas hoje sofrem dentro dos seus setores comerciais porque acham que o negócio delas é B2C. E eu acredito que atrás de cada CNPJ tem um CPF. Sim. E é aquele cara que toma a decisão. Né? Então não adianta eu ser expert em B2C se eu não souber lidar com gente. E vendas é lidar com gente. Total. É resolver problema, né? Resolver dilema. Ter o prazer de trazer uma solução para o Empatia. cliente. Não é só simplesmente o produto. Foi a era que eu vendi um produto e até vira. Não, é solução. O que eu posso estar trazendo com o meu produto ou meu serviço para resolver um dilema ou um problema do meu cliente? Exatamente. Porque vendas, tu como foi um excelente vendedor, sabe, é relacionamento, é lidar com pessoas. A gente tem a técnica e a ciência nos mostra cada vez mais. Então, por isso que eu digo, o nosso desafio de casal em empreender é a gente se colocar no que cada um tem de habilidades. Primeiro desafio. Não é porque eu sou casal que eu vou colocar... Cada um faz uma função e deu, sem ter conhecimento para aquele cargo. Não. A gente não tem tempo para errar hoje. O mercado é muito agressivo. Então a gente tem que aproveitar as pessoas aonde elas têm habilidade. A Juliana tem uma habilidade incrível com pessoas, com esse desenvolver, querer desenvolver as pessoas. Né? E ela esse é o caminho dela, esse é o trabalho dela. E o meu trabalho é em vender isso. Né? E também trazer esse olhar para essas pessoas, no educar. Né? E fora do nosso empreendimento em casal, é isso que eu também faço. Né? Gente, eu, assim, tô encantada com essa história, já tinha visto vocês trabalhando junto e convivendo junto e tudo, mas ver isso descrito de como é que acontece no dia a dia de vocês é realmente muito enriquecedor, e eu acho que isso tá também, Ju, na condição de que é preciso, de alguma forma também, né, aprender, e aí, usando os termos técnicos desse processo mais biológico, aprender que não há mais, na minha percepção, espaço para competição entre gêneros, entende? Eu acho que a gente precisa aprender com as qualidades do masculino
e ensinar ao masculino com as qualidades do feminino. Eu participei em Porto Alegre de uma discussão, de uma mesa de discussões entre mulheres sobre isso, e um dos grandes fatos que foi levantado foi que nós, para termos sucesso dentro das corporações, precisávamos utilizar o modelo de pensamento e comportamento masculino, porque o modelo de pensamento e comportamento feminino não trazia o resultado de comando que existia. E hoje a gente vê que é totalmente ao contrário. Totalmente. A busca é de habilidades e competências que há um melhor desenvolvimento no feminino, que é essa coisa da empatia, né, do compreender, das multifunções, Sim. né, e é legal ver vocês conseguir traduzir isso, porque é um dos nossos objetivos, né, Ju, é mostrar que isso acontece aqui. Uhum. E essa questão, digamos assim, que foi muito incutida na cabeça da mulher, que ela precisa ter esse tipo de comportamento para ser aceita, né? É um equívoco. Porque a gente tem que pensar num ser integral e que a gente possa também trazer equilíbrio, porque existem muitas mulheres que muitas vezes têm esse comportamento ou essa energia mais masculina e está em desequilíbrio com o seu feminino. E vice-versa, porque o homem também precisa do seu feminino, né? A gente precisa estar com isso, essa energia em equilíbrio. Então, eu acho que saber dosar isso, eu acho que aí é o melhor dos mundos. E isso aí, na minha percepção, Ju, só vem com autoconhecimento. Né? Não tem como. E essa questão do autoconhecimento, que tu estava falando do dia a dia, da nossa rotina, né? Nós, como casal, empreendendo na prática, é muito interessante, porque nós temos jeitos diferentes, né? Somos indivíduos. Então, assim, a importância que tem da gente se conhecer e a gente extrair disso o melhor. Sempre o melhor. Não o pior, não a crítica, não apontar, não as discussões, não as brigas, né? Que a gente possa levar da melhor forma e com leveza. Né? Então, assim, eu tenho o meu jeito, o Marcos sabe, quando eu tô cheia de ideias, meu Deus do céu, como é que é a cabeça de mulher que tá cheia de ideias? Para mim, construir o meu pensamento, isso é uma coisa que o autoconhecimento me trouxe. Para mim, construir o meu pensamento, eu preciso falar. Eu também. Para quem que eu vou falar? Para ele. Então, ele já sabe, ele deixa ali eu falar, bombardeio e tal, e eu tô construindo ali meu pensamento, pensando, trocando ideia. Nem sempre ele se posiciona ou ele dá opinião. E às vezes ele só me ouve, que é o que eu preciso muitas vezes. E às vezes sim, a gente troca muito. Às vezes eu vejo assim que ele é mais reservado que eu, né? Ele fica às vezes mais quieto, ele tá processando. Tem horas que ele me chama pra troca e a gente conversa. Inclusive, coisa gostosa que é a gente proporcionar, né, pro casamento, a gente ter momentos assim que a gente possa se reunir. Em vez daquela coisa chata, vamos sentar, vamos dialogar, vamos conversar, vamos ter uma DR. Uma DR. Nossa, já assusta. A gente Só falar já assusta. A gente faz aí de forma diferente. A gente faz isso tudo. A gente faz isso várias vezes na semana, de forma descontraída. A gente proporciona momentos pra gente, né? Que a gente aproveita pra estar junto. E também a gente discutiu algumas coisas relacionadas a trabalho. Então, a gente tá tomando um café, a gente sai pra dar uma volta, né? A gente foge, né, Marcos? Como tu adora dizer, a gente foge pra outros lugares, outras cidades. Enfim, enquanto a gente tá passeando, a gente também tá conversando, discutindo, trocando ideia, o que é muito gostoso. Isso também faz parte da nossa saúde aí, como um relacionamento. E quando tem algum problema, a gente resolve no jiu-jitsu. No tatame. Geralmente eu bato No tatame. Eu acho que vai aumentar a quantidade de alunos de jiu-jitsu, hein? Vale a pena, vale muito a pena. Além da disciplina, ele te traz conhecimentos e valores que é para a vida toda. E até o se conhecer, né? Então eu digo que o empreender em casal, o fazer o jiu-jitsu ajuda muito isso, né? E vamos dizer assim, vamos ser sinceros, nós temos problemas seres humanos, normal, né? Somos seres humanos, somos pessoas com pensamentos diferentes e ações diferentes. E até isso a ciência explica. Claro que é um estudo que fala que as mulheres falam entre
14 mil a 25 mil palavras no dia, enquanto os homens 7 mil a 10 mil palavras no dia. Então, por isso que muitas vezes um diálogo entre homem e uma mulher é a mulher falando e o homem, sei. Então, tem um estudo disso falando. Então, a gente aprende, a partir do momento que a gente começa a estudar, a ler, entender, como eu vou vender para ela uma ideia e como ela vai vender uma ideia comigo, para mim, né? Então, conhecendo isso, fica mais fácil, né? Claro que isso é um padrão, né? Eu falo 14 mil palavras, 15 mil palavras, tranquilo num dia. Mas é um padrão, né? De comportamento. É o genérico, né? Mas eu acho que o mais interessante desse contexto que você está colocando é que, e eu acho que depois vocês podem contrapor ou não, no sentido do que eu percebo, é estar aberto a ouvir, né? Não só a escutar, mas a ouvir para compreender, e aberto a ok, Ju, me convença, né? A mesma coisa, ok, Marcos, me convença, né? E não eu que sei, né? Eu que sei. De vez em quando tem esses momentos, eu que sei, que é os momentos que a gente resolve no jiu-jitsu. Mas eu vejo que assim tem muito de questão de o que a gente quer, quais são os nossos objetivos. Quais são os objetivos do Marcos como pessoa e quais são os objetivos do Marcos junto com a Juliana. Eu acho que esse é também outro desafio do empreender em casal. A gente passa muito tempo junto, mas eu tenho o meu tempo e as minhas coisas que eu faço do Marcos, e isso não significa que a gente está em casal, que a Juliana é obrigada a fazer ou ela tem que participar. Não, ela respeita o meu espaço, assim como eu respeito o espaço dela. Mas quando nós estamos juntos, é uma questão simples. É aproveitar o máximo que a gente puder. Viver o hoje. Viver o hoje. E estar presente, né? Isso é muito, muito, muito importante, né? Viver realmente ali aquele dia, o que ele tá sentindo, né? Eu acho que essa parte do empreender em casal, assim, é porque a gente tá o tempo todo, né, nessa batida. E como a gente conhece muitas pessoas, a gente troca muita ideia, conversa e tal, não são todas as pessoas, sabe, que param pra pensar nessa questão eu, Juliana, quais são os meus objetivos? Quais são os meus sonhos? E muitas vezes, entre casal, que a gente conversa muito com casais, né, isso não é essa troca. Muitas vezes o outro não sabe nem quais são as expectativas. E muitas vezes o outro tá naquela frustração de, eu não sou ouvida, né? Não sou isso, eu sou incompreendida. Enfim, muitas vezes nem coloca o que pensa. Ou se coloca daquele jeitinho bem da gente, né? Tipo assim, tu não me ama, né? Eu já sei, eu entendo. E aí o cara fica te olhando, o que ela tá falando? Sim, tá. Né? Tipo, o que eu fiz hoje? Bem isso, bem isso. Fica totalmente perdido, né? Eu acho muito legal a ideia de trazer o feedback realmente na sua essência, nas suas técnicas, né, na sua ciência, para dentro das comunicações. Gente, o nosso tempo tá acabando. Eu quero então deixar para que vocês, cada um, possa trazer a sua frase, a sua mensagem para o empreendedor ou para a empreendedora, para o casal, né, que tá aí assistindo a gente. Fiquem à vontade com as nossas câmeras. Uma frase de impacto? Não pare nunca de aprender, principalmente aprenda o comportamento do outro. Eu acho que é isso. E outra, tenha mentor. A gente nunca sabe de tudo na vida. O mentor pode te ajudar a seguir nos caminhos, a descobrir mais rápido os caminhos para te transcorrer na hora do empreender. Isso acho que para mim é o principal resultado e o principal mensagem. Aprenda e tenha mentores e seja humilde.
Ju? Muito bem, o que eu deixo de recado então aqui pro pessoal é com relação a empreender em casal, é estar aberto aí a ouvir o outro, né, a crescer com o outro também, porque existe muita troca, muito aprendizado, aprendi muito com o Marcos, assim, como ele também comigo, como ele colocou, né, e eu acho que a gente pode, digamos assim, ter realmente um relacionamento de valor, né, e empreendendo ao mesmo tempo. Gente, assim, ó, foi riquíssimo pra mim, divertidíssimo, Ju. Ainda bem que eu não faço jiu-jitsu. Nossa, tá convidada. Não, Tá acho que eu convidada. iria apanhar hoje. Não. Né? Muito, muito obrigada. Gente, percebam, você também pode. A gente não tá falando aqui sobre nada impossível. Basta querer. Invista nos seus sonhos. E claro, não precisa fazer isso sozinho. Busque ajuda. Procure um mentor. Procure alguém que possa te apoiar nesse seu desejo, nesse seu caminho. Ó, um beijo.